Fraude em processos de licitação para a área de saúde no Rio de Janeiro leva o principal executivo da General Electric para a América Latina à investigação. Acusados por formação de quadrilha, Dáurio Speranzini Júnior e outras 22 pessoas responderão às investigações da Operação Ressonância, desdobramento da Lava Jato. Na quarta-feira, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus ao diretor da GE, Speranzini, e a outros 2 executivos da Philips Medical, Miguel Skin e Gustavo Estelita, que foram detidos provisoriamente. Os acusados vão responder sobre fraudes em pregões internacionais e cobrança de 13% sobre valores de contratos para fornecimento de próteses e órteses ao Instituto Nacional de Traumatologia. As suspeitas apontam que as irregularidades eram praticadas também na Secretaria de Saúde do Rio. Com o habeas corpus, os advogados não podem manter contato com outros suspeitos nem deixar o país. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Olá, bom dia, você ouvinte da nova difusora AM 1540. Estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Educacional Fiel Unifiel, sempre trazendo assunto de grande interesse para você, que mexe com a sociedade, assuntos realmente afeito à família, afeito ao profissional, afeito a tudo que fala sobre educação. Na técnica hoje nós temos o Wellington de Andrade. Obrigado, Wellington, pelas carrapetas aí bem funcionando neste momento. Na supervisão, Miguel Jacques. Na produção, a competentíssima Raquel Duarte, nossa jornalista. E a apresentação comigo, Júlio Rezende. Hoje nós vamos falar, pessoal, a respeito de uma coisa que tem entrado no mercado profissional, tem entrado na cabeça das pessoas, que é o coaching. Já ouviram falar em coaching? Então, nós vamos falar muito a respeito do coaching hoje. Quem nós trouxemos? Uma especialista no assunto, que é a Kátia do Nascimento. A Kátia do Nascimento é formada em Business e Self-Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Ela é também graduada em Gestão de Pessoas e Comunicação e é Master na prática em Programação Neurolinguística, que é a PNL. Muito bom dia, Kátia do Nascimento. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Unifiel 60 Minutos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Júlio. Seja bem-vinda. E a vocês, ouvintes da nova difusora e do programa Unifiel 60 Minutos. Ô, Kátia, vamos começar, então, já explicando o que é que significa coaching. E a gente ouve essa palavra em várias áreas. O lugar onde a gente frequenta hoje fala, o coaching falou isso, o coaching falou aquilo. O que é que significa coaching? Ótima sua pergunta, Júlio, porque hoje em dia todo mundo acha que é coach e todos acham que podem fazer o processo de coaching. O coaching é uma técnica que existe para que a gente leve a pessoa para performar melhor através do autoconhecimento. Ela sai de um estado desejado que ela está, ela sai, do estado atual e vai para um estado desejado. Usando técnicas, ferramentas de autoconhecimento, ela consegue sair de um ponto e ir até o outro ponto. De coisas que estão incomodando ela na atuação dela, seja em que área for. Em todas as áreas, né? Seja na área pessoal, na área profissional, na área familiar. Tá, mas a gente ouve falar isso mais atualmente. Mas quando começou a atuação desse tipo de profissional aqui no Brasil? Surgiu há uns 20 anos atrás. É uma técnica americana, surgiu nos Estados Unidos, veio para o Brasil e começou a ser disseminado, muito pouco divulgado e a dar resultados. Começou-se com processos que você tinha começo, meio e fim, e é a base do coaching até hoje. Normalmente as pessoas iam para uma consultoria e ficavam 10 meses para saber se ela poderia ser promovida, 10 meses para saber se a empresa dela teria uma atuação maior. E o coaching consegue fazer isso num período muito menor,
onde a gente fala em 10 semanas, 12 ou 8 semanas. Muito bem, 11 horas, 4 minutos. Hoje falando sobre coach, sobre profissional de coach. Você que quer participar conosco, fazer suas perguntas aqui para a Kátia do Nascimento, especialista no assunto, você pode ligar para o 3681-1134. Ou também pelo Facebook. Nós estamos sendo televisionados agora pelo Facebook, estamos numa live pelo Facebook. Você vai lá no Facebook e digita Unifiel. Então, Facebook/Unifiel, e pode acompanhar o programa conosco aqui e também fazer as suas colocações, fazer as suas perguntas. Agora, Kátia do Nascimento, todo mundo pode ser coach? Por que eu faço essa pergunta? Porque no inglês a palavra deriva de ser técnico. Então, o coach é um técnico, ele instrui a outra pessoa? Pode se traduzir assim? Pode se traduzir sim. Na verdade, o coaching vai potencializar o que a pessoa tem de melhor e minimizar os pontos fracos dela, como um treinador faz. O coaching pode ser para qualquer pessoa. Tá? Qualquer um pode ser coach dentro da sua área. Uhum. É muito importante hoje que você pesquise bem o profissional que você quer, o histórico dele, onde ele se formou, qual a experiência dele. Você não pode procurar um coach de emagrecimento se ele não sabe o que é a nutrição. Certo, claro. É como você ir ao médico, lá no cardiologista, chega lá, o cardiologista está comendo gordura e fumando, não é isso, mais ou menos? Exatamente, exatamente. É você procurar por alguém que para a sua carreira profissional, e a pessoa tem 20 anos. Ela pode ter se formado em business coaching ou professional coaching. Ela tem as técnicas, mas falta a experiência. Que segurança você vai ter escutando aconselhamentos ou perguntas deste coach que não tem nenhuma experiência? Quer dizer, então eu posso imaginar o seguinte: você antes da tua formação de coach, você já trabalhava em gestão de pessoas, na área de comunicação, é isso? Você tem essa experiência, você tem essa bagagem? Tenho, exatamente. Eu sempre lidei com pessoas. E, inclusive, algumas pessoas que me conhecem já falam que eu sempre fui o coach, só que eu não tinha o diploma. Ah, entendi. Quer dizer, você tinha bagagem, tinha experiência, mas não tinha as técnicas a serem utilizadas. Exatamente. Que é buscar dentro da pessoa o que ela tem. As respostas estão dentro delas. Uhum. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado com profissionais que se dizem coach e vem impondo regras e atitudes. Essa é a visão dele, a experiência dele. E um bom coach tira a experiência que você tem. Uhum. As suas capacidades, as suas limitações, e não o que eu acho que você deveria. Você acha que por conta de toda essa loucura que a sociedade vive hoje, as pessoas estão necessitadas cada vez mais de ajuda, de pessoas profissionais para auxiliarem realmente na carreira? Porque eu vejo o seguinte, é um profissional, o coach, né? Ele é um profissional que ele tem ampliado a atuação dele no Brasil. Eu imagino isso, porque se a gente vai em todo lugar, você ouve falar de coach e das várias modalidades do coach, né? Então, toda essa loucura que a sociedade vive também é um fator que vai ampliando a atuação do coach. Muito, muito. O mercado é hoje muito grande, a necessidade é cada vez maior, o excesso de informações, a exigência do mercado com os profissionais para que eles estejam sempre atualizados, faz com que as pessoas entrem em uma paranoia que elas se acham incapazes, porque alguém sabe algo que ela ainda não sabe hoje. Uhum. E o coaching, o processo de coaching faz com que ela encare cada coisa e tenha o tamanho real. Ela não superestima e nem subestima. Porque hoje o que as empresas mais cobram dos seus colaboradores, dos seus funcionários, é bater metas, né? Então você tem uma meta a cumprir e aquilo deixa a cabeça da pessoa uma loucura, porque se você trabalha na área de vendas, você tem uma meta a cumprir para vender X reais
naquele mês. Só que o mercado está tão ruim que você muitas vezes não vai conseguir bater a meta e aquilo vai complicar a tua cabeça. Você vai muitas vezes se achar incompetente para aquela tarefa e o coach pode ajudar isso. Pode ajudar a você ter a certeza de quem você é, principalmente na área comercial. O vendedor não tem o poder de assinar o cheque, mas ele tem o poder de saber que ele fez o possível. Uhum. E, às vezes, ele é cobrado por uma coisa que é impossível. Uhum. E ele precisa ter claro que a incompetência não é dele. A incompetência é da gestão. Ele tem que ter claro aonde está isso. Né? E o coaching ajuda muito, porque ele reforça suas coisas boas, né? Seus potenciais. E você tem muita certeza de quem você é. E esta pressão do mercado acaba sendo menor em cima do colaborador, e não só nas vendas, né? Porque hoje a gente tem metas na administração, a gente tem metas na produção, a gente tem metas. Nós temos metas no serviço de casa, né? A dona de casa também tem metas. Muitas vezes ela se propõe, ela acorda cedo e fala: olha, hoje eu vou lavar um pouco de roupa, vou passar um pouco de roupa, vou fazer o almoço, vou fazer isso. Ou mesmo o dono de casa, eu não estou dizendo que é só a mulher que faz isso, mas aquele serviço de casa, o homem vai cortar a grama, vai consertar uma porta. Então, eu tô imaginando aqui que o coach pode ajudar em várias coisas a que a pessoa tenha confiança em si mesma e no seu potencial. Exatamente. Gestão de tempo é um dos pontos muito trabalhado dentro do coaching. Uhum. Onde você, às vezes, tem ladrões de tempo que não percebe. O WhatsApp, Facebook, roubam o seu tempo e faz com que você não cumpra a meta que você colocou para você ali, durante o dia. Que seja uma venda, ou seja uma arrumação, ou levar o carro para arrumar. Quer dizer, é muito importante que a pessoa entenda as suas dificuldades, entenda os seus potenciais, saiba exatamente quais são as suas virtudes, porque muitas vezes ela tem dúvidas dentro do trabalho dela, mas ela não está enxergando um potencial que ela tem dentro dela, que está escondidinho ali. Talvez o coaching consiga liberar esse potencial dela, que está meio travado, vamos dizer assim. Muitas vezes. Esse é um ponto muito trabalhado no coaching, onde a pessoa tem uma limitação e às vezes é uma falta de comunicação, ela não está agindo da forma que o seu chefe, o seu par ou o seu colaborador entenda, e isso acaba travando ela. Então, com o coaching, existem ferramentas que você faz e descobre esses potenciais, essas travas, essas coisas que podem estar te impedindo de ser uma pessoa melhor, de ser um profissional melhor, que pode hoje fazer com que você se frustre, né? E chegue até achar uma incompetência que não é real. Claro. Poxa, é impressionante como a gente a cada dia vai aprendendo um pouco mais sobre essas novas profissões que têm surgido no mercado, né? Agora, tem várias modalidades de coaching, Kátia. Cita algumas delas para a gente. Por exemplo, eu sei que tem esse coach de vida, o coaching de carreira. Quais são as modalidades principais que hoje o profissional de coaching trabalha? Existem coaching, hoje existe o business coaching, que ele cuida de profissionais dentro da empresa, onde a empresa quer que ele cresça, ou ele tem algum problema de liderança, comunicação, delegar, lidar com equipe. Uhum. Hoje em dia é impressionante que as empresas contratam pela técnica e demitem pelo relacionamento. Quer dizer, a pessoa é muito técnico, mas ele não tem a capacidade de se socializar. Exato. No emprego, é um não se comunica. Profissional, tem todos os diplomas, adora o que faz, mas na hora de se relacionar com uma equipe, na hora de se relacionar com um par, ele não consegue. E o coaching ajuda muito nisso. Uhum. Tá? Esse é o business coaching, tratando de alguma coisa específica dentro da empresa que você queira se colocar. Uhum. O professional coaching já é uma diferença muito sutil. Você vai tratar do profissional quando ele quer crescer na empresa, ou ele quer descobrir qual a minha área de atuação, qual é o meu talento. Uhum.
Tá? A gente vai desenvolver isso com técnicas, com perguntas, com ferramentas. Ou seja, ele foi admitido numa empresa, ele chega lá na posição mais baixinha da empresa lá, o cargo mais simples e tal, mas ele, como ele gosta muito da empresa, ele quer subir ali naquela empresa, ele quer desfrutar de tudo aquilo que a empresa tem de bom para lhe oferecer, mas em outras posições. Então, o coaching pode prepará-lo para ele conhecer melhor a empresa, para ele adquirir conhecimentos e adquirir técnicas que o fortaleçam para que ele alcance o que ele almeja. Perfeito, é isso mesmo. Tá? E até mesmo, né, conhecendo a fundo se aquela é a empresa que realmente ele pode crescer. Uhum. Porque, de repente, ele está numa empresa que, para ele crescer, o chefe dele tem que morrer. Porque não existe um plano de carreira. Sabe, as pessoas estão lá 10 anos, 12 anos fazendo a mesma coisa. Uhum. E ele chegou cheio de gás e cheio de vida, e daqui 2 anos, 3 anos, ele quer ter uma posição a mais, seja de supervisor, gerente, diretor, ou o que for, mas não é ali. Eu tenho, inclusive, Kátia, uma experiência, eu já contei aqui no programa essa experiência, de que eu trabalhei numa empresa familiar, uma grande empresa de São Paulo aqui, familiar, em que os principais postos, os postos mais altos de gerência, de direção da empresa, eram só, as funções eram só preenchidas com pessoas da família. Então, se você chegasse até lá, a beirinha da gerência, certamente você já poderia tirar seu cavalinho da chuva, porque você não alcançaria aquela posição. Então, não era ali. Como lidar com isso, né? Então, como lidar com isso? Como lidar com isso, exatamente. Aí não tem o certo e errado. Eu quero ficar nessa empresa porque ela me dá segurança, mas eu sei que ali é aquele limite. Uhum. Eu quero crescer, almejar novos postos, vou procurar outras empresas. Uhum. E aí o coaching te ajuda também nisso, no Red Hunter, quais as empresas que têm a sua área, o que você gostaria, qual tipo de empresa você gostaria de trabalhar. Uhum. E que mais? Quais as outras modalidades que a gente pode ter? O líder coach? O líder coach, ele trabalha com as lideranças. Tá? Ele é muito parecido com um team coaching. Uhum. Ele trabalha com um time de líderes para chegar a um objetivo comum. Tá? O objetivo é um só. Tá? O coaching em grupo são pessoas com objetivos diferentes fazendo um coaching junto. Quer dizer, vamos pegar o líder coach. Você pega todos aqueles cabeças da empresa. Exato. Aquelas pessoas que já são os líderes, já comandam as equipes. Pegam todos eles. Pode ser que a empresa esteja passando por alguma dificuldade de que as lideranças também não estão se conversando, alguma coisa nesse sentido. E aí você prepara aquele time para que ajude a empresa a produzir, melhore o relacionamento. Então você pega só as cabeças da empresa. Exatamente, as lideranças, e trabalham as fraquezas das lideranças. Uhum. Onde elas podem minimizar isso e podemos maximizar os potenciais que eles têm. Uhum. E aí você também falou do time coach. Qual a diferença? O time coaching, você pega o time desses líderes... Pega a equipe deles, exato, aqueles que estão abaixo dele, né? Exato. E um objetivo comum trabalhado pelo time. Uhum. Tá? Então, é um objetivo com o time. O coaching em grupo são objetivos diferentes para o grupo. Não precisa ser nem mesmo da mesma empresa. Pode ser um grupo de pessoas com objetivos diferentes, trocando experiências e potencializando o que cada um tem de melhor. Agora, Kátia, me surge uma dúvida aqui. O trabalho do coach, ele não pode ser confundido com uma terapia que é feita por um profissional médico, um psicólogo? Não há há essa divisão ou não há? Se confundem as duas áreas de atuação? Se confundem, elas são distintas. Uhum. Foi ótimo você perguntar isso, porque é uma coisa muito comum hoje, por exemplo, eu ser procurada por alguém que acha que está deprimido. E o coaching não pode ajudar numa depressão. Existe um profissional especialista para isso. Uhum. O coaching é muito prático, ele tem começo, meio e fim. Se o coaching durar 1 ano... Não é um processo de coaching. A gente pode trabalhar com o mesmo coach 1 ano com vários objetivos.
Atingir, tem um novo. Atingir, tem um novo. A terapia vai tratar de coisas profundas que levaram ele. Já teve casos que eu atendi onde a gente fez o processo de coaching e eu indiquei para um terapeuta. Claro. Até aqui, o coach pode te ajudar. Daqui para frente é um terapeuta que te ajuda. E é muito tranquilo isso, porque o coach vai sentir durante o processo que ele não está performando, que ele não está conseguindo cumprir as tarefas. Dentro do processo, sempre há uma tarefa no final da sessão, que é em comum acordo, não é imposta pelo coach, é em comum acordo. Você acha que pode fazer isso? Você pode, eu quero emagrecer e como chocolate todos os dias. Então, vamos nesta semana comer chocolate somente 4 dias, 2 dias? Não consigo 2. Então, a gente entra num acordo para que você saia da zona de conforto, mas que não seja uma coisa radical. Tá. Para que você, o intuito é que você crie o hábito e continue fazendo. Então, a confusão com o processo de coaching e a terapia é muito comum hoje na cabeça das pessoas leigas, mas os psicólogos, os terapeutas, podem ficar tranquilos. Vocês não estão invadindo a área de atuação deles, é isso? Não estamos invadindo, e eu tenho muito claro, né, até onde o coaching pode ajudar a pessoa, e dali para frente é uma coisa muito mais profunda, que ele estudou 5 anos, ele fez uma faculdade, que ainda não existe hoje uma faculdade de coaching. Ele fez uma faculdade, ele é preparado para isso. Né? Bom, outra modalidade, você até acabou comentando que existe a modalidade do coaching de emagrecimento. Existe. Tem muitas pessoas procurando por isso, o coaching de emagrecimento? Existe. O coaching de emagrecimento existe, e no fundo, quando a gente fala do emagrecimento, é óbvio que as nutricionistas também não precisam ficar de cabelo em pé, a profissão, o mercado delas está garantido, mas junto com isso vem a cabeça da pessoa. Junto com isso vem a associação do alimento com o quê? Às vezes a pessoa associa o alimento à riqueza, a estar bem-sucedido e deixar de comer, sabe? Na cabeça dela, no interior, faz com que ela pense que ela não é uma pessoa bem-sucedida. Aí ela não consegue. Ou associa o alimento com qualquer outra situação, né? Eu estava conversando no domingo com uma amiga e ela estava falando dos tipos de fome que existem, né? É a fome social, cultural, né? Você encontra com alguém, vamos tomar um café? Vamos almoçar? Isso já é uma coisa social, né? Você já associa o bate-papo, a conversa informal a uma comida, ou uma bebida. Exato. Você não fala para a pessoa, vamos tomar água. É verdade. Vamos tomar uma água e conversar sobre isso? No domingo a gente se encontra, vamos tomar uma água bem gostosa, né? Dificilmente você fala. Dificilmente. E aí fica do outro lado, né? A cabeça da pessoa, como é que eu vou falar não para isso? Como é que eu vou dizer que, não, agora vou com ele na churrascaria, mas eu só vou comer salada? Então, a cabeça comanda. E o coaching trabalha isso. Quem manda, as partes que a gente tem. Uma das ferramentas do coaching é que nós somos formados de várias partes, né? Por exemplo, o Júlio alegre, o Júlio triste, o Júlio empreendedor, e essas partes se conversam. Mas tem um Júlio que manda em tudo. Que é aquele que se sobressai. É aquele que quando fala assim, mas vamos beber só mais um copinho? Não, chega, parou, esse é o seu limite. Mas eu trabalhei a semana inteira, eu quero relaxar, chega. Tá? E o coaching tem uma ferramenta onde você trabalha todas as partes e negocia entre elas. E faz com que a pessoa consiga emagrecer, e emagrecer é um dos pontos, né? Mas é que ela consiga chegar aonde ela quer, pagando o preço necessário para aquilo, tendo as atitudes que precisa. Para eu ser um gerente, eu tenho que ter curso? Para eu ser um gerente nesta empresa, eu não posso cumprir o horário, eu tenho que fazer mais. Então, eu quero fazer mais?
Não quero. Então, você não vai ser gerente. Não é aqui. Agora, Kátia, você falou na questão de prazo, né? E eu queria saber de retorno, se a pessoa realmente ela atinge o objetivo dela e em que prazo que o coach pode, como você bem disse, levar a pessoa de um lugar ou de uma fase para outra, ou a fase que ele almeja. Qual o tempo necessário? O tempo é muito relativo. Tá? A gente trabalha entre 8 e 12 sessões. E às vezes... E essas sessões, qual o espaçamento delas? Qual a periodicidade delas? As sessões podem ser semanais ou quinzenais. Tá? Qual a diferença do semanal e quinzenal? Como eu falei, a gente sempre no final das sessões, você vai ter tarefas a cumprir para a próxima. E existem algumas tarefas que você não vai conseguir fazer em uma semana. Tá. Então, eu estou falando com você, a reunião com a equipe não vai acontecer essa semana. Então, vamos fazer em 15 dias. Eu preciso me posicionar com o meu par, mas ele está viajando, então a gente passa para 15 dias. A sessão dura de 50 minutos a 1h30. Por que essa diferença tão grande? Quando eu sou contratada por uma empresa para que um profissional performe melhor, esta sessão dura de 1 hora a 1h30, porque eu vou trabalhar o objetivo que a empresa me passou para ele e um objetivo dele. Então, acabam sendo quase 2 sessões. Claro, entendi. Então, a gente pode dizer aí que, num primeiro momento, esse tratamento, esse atendimento, ele pode ser feito em até 2 meses e meio, que são 10 sessões, ou numa segunda etapa, ele pode ser feito até em 5 meses. Exatamente. Em 5 meses, quando as sessões são... Não por conta do atendimento em si, mas porque as sessões são mais espaçadas. Exatamente. São de 15 em 15 dias. Então, em até 5 meses, a pessoa tem o começo do atendimento, o meio e o fim. E os objetivos são realmente alcançados? Qual a porcentagem de alcance de sucesso? Eles são alcançados. Depende muito, né, do objetivo. Por exemplo, eu prestei coaching numa escola. A escola, as fases dela são anuais. Então, ela pode ter uma meta de organizar a secretaria para a hora da matrícula. Mas eu só vou saber, o coaching acaba em agosto ou em junho, mas as matrículas vão ser só em dezembro. Então, esta mensuração de como serão o recebimento das matrículas não vai ser durante o processo de coaching. E durante o processo, a gente vai mensurando se você está no caminho certo. É muito comum mudar o objetivo do coaching no meio do caminho, porque ele chega com uma proposta, eu quero ser promovido nessa empresa, e no meio do caminho ele não quer mais nem estar na empresa. Poxa vida. Porque ele viu que a empresa não correspondia ao que ele esperava, né? Mas o sucesso é 100%. Me deixou bem curioso. Por que uma escola teria contratado um coach? Quais os problemas que existiam dentro dessa escola para que ela precisasse de um coach? Muitos. Muitos. Sabe quando a gente fala de algumas áreas que as pessoas são deuses? Nas escolas elas são semideuses. Ah, entendi. Dizer, e aí você trabalha muito o ego. Relacionamento das pessoas, interno e externo. Existe o público interno, onde eles precisam muito um do outro, mas todos são importantes. Existe uma hierarquia de matérias. Se você é professor só de português, não é nada. Então, existe um mundo à parte dentro da escola que, no fundo, eles trabalham relacionamento. Tá. E o grande problema, a comunicação. A comunicação interna ali não funciona. Exatamente. Eu não preciso falar o óbvio, precisa. Né? E assim, e o que é óbvio para você pode não ser para mim. Então é trabalhar realmente relacionamento, comunicação entre professores, professor e aluno. Hoje em dia é muito difícil, os alunos se acham os donos da escola, quando você fala de crianças, né? E o relacionamento com os pais.
Entendi. Poxa, interessante isso. Eu nunca imaginei que uma escola fosse precisar da ajuda de um coach para poder melhorar o seu desempenho ali, né? 11h29. Eu vou pedir para o Wellington para que nós façamos um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando um pouco mais a respeito de coach aqui no Unifiel 60 Minutos. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD, quem acredita, doa. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Olá, ouvintes! Eu também faço parte da programação da Nova Difusora 1540 AM, programa Marcos, Alemão e Amigos, de segunda às sextas-feiras, das 4 às 5 horas da tarde, com muita música, notícia e prêmios. Participem! Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título, simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Muito bem, voltamos com o Unifiel 60 Minutos, hoje falando a respeito do profissional de coach. Mas antes disso, eu vou dar um recadinho aqui. Você não está com vontade de assistir um filme nesse final de semana e totalmente de graça? Que tal assistir um filme totalmente na faixa? No Unifiel, você pode. Mensalmente, o Centro Universitário Unifiel oferece o Cine Fiel de Arte, com sessões gratuitas de cinema, com pipoca, refrigerante, e depois da sessão, ainda há os comentários, os especialistas, os professores comentando a respeito do filme. Marca aí na tua agenda. Amanhã, que é 11 de agosto, nós vamos exibir o filme Amistad, do Steven Spielberg, a partir das 16 horas, a partir das 4 da tarde, portanto, lá no Unifiel, você assiste o filme numa sala com uma projeção muito bacana, ar-condicionado,
comendo pipoca, tomando refrigerante e depois um comentário a respeito do filme. E já me disseram que esse filme é muito bacana, que é o filme Amistad, do Steven Spielberg. Se você quer mais informações a respeito do Cine Fiel de Artes, liga agora para 3681-9999, 3651-9999, ou vai lá no site do Unifiel, unifiel.br, tem a informação lá a respeito do Cine Fiel de Artes, que amanhã vai exibir o filme Amistad. Muito bem, depois desse recado nós voltamos aqui falando a respeito do profissional de coaching, e nós falávamos das diversas modalidades que existem do coaching. Explica exatamente, detalhadamente, Kátia, como é que funciona uma sessão de coaching e de que forma a pessoa ouve e participa da sessão de coaching que ela está fazendo. Olha, antes de eu começar a falar, eu queria falar, gente, esse filme é muito interessante. O Amistad? O Amistad. Olha que bacana. É um dos filmes que eu indico nas sessões de coaching. Ele mostra muito, se você vai assistir amanhã, se você pensava, vá, não tire a dúvida, vai assistir, você vai ver um modelo de liderança, como, sabe, como se posicionar numa situação onde, teoricamente, ele seria o escravo e ele acabou dominando a situação. Então, liderança ali tem muito a ver. Veja o filme, vale a pena. Olha, gente. Que link que deu aqui, hein? A gente nem imaginava que podia ser assim. Bom, voltando a falar dos modelos de coaching, né? Eu já fui procurada por vários objetivos, né? Uma empresa me contratou eles tinham um turnover muito grande e eles precisavam... O que é turnover? Uma troca de funcionários. Para você ter uma ideia, ele tinha uma pessoa que passava um dia por mês no sindicato fazendo rescisões. E eles queriam entender... As pessoas se demitiam muito facilmente da empresa. Entravam e saíam da empresa. Não paravam na empresa. Não paravam na empresa. E aí comecei a fazer o processo de coaching com os donos. E foi onde, dentro do processo, foi descoberto que eles não tinham uma clareza, um plano de carreira para os funcionários. Então não era um atrativo para o funcionário permanecer na empresa. Exatamente. Eles tiveram a humildade de procurar, falando, eu quero ter uma empresa saudável, eu quero sair daqui da onde estou, era uma empresa familiar, com 184 funcionários, e eu quero sair daqui, por onde a gente deve começar? Falei, por vocês. Olha que bacana. Imagina que com um monte de rescisões que acontecia, né, de demissões, gastava-se muito. Muito. Pagando todos os direitos trabalhistas aí da pessoa que ficou pouco tempo na empresa. Muito. Eu fiz o processo de coaching com eles em 2016. Em 2017, eu voltei para fazer um treinamento dentro de liderança dentro da empresa e eles me falaram que houve uma economia anual de R$300 mil de rescisões. Caramba, tudo isso eles estavam pagando só para aqueles funcionários que permaneciam pouco tempo na empresa e recebiam seus direitos. E a mudança foi de postura deles. Olha, não tinha a ver com os funcionários, então. Não tinha a ver com os funcionários, deles. Com a postura deles. E o coaching ajudou. No autoconhecimento, eles queriam uma coisa e agiam de outra forma. E não conseguiam enxergar isso, por isso procuraram ajuda. Ô, Kátia, você também é formada em programação neurolinguística, é isso? Chamado de PNL. O que é isso? Isso faz parte da formação do coaching? Uma das bases do coaching é a programação neurolinguística, que ela trabalha a comunicação. Ela surgiu na década de 70, indo atrás de performance na área de vendas, para que você aprenda a lidar com a outra pessoa, tenha a certeza que a outra pessoa está entendendo o que você está falando. Isso é muito base de coaching. Se colocar no lugar do outro, sem perder a sua essência. Quando a gente fala sobre programação neurolinguística, sobre empatia, posições perspectivas, que é se colocar no lugar do outro, vai de encontro com a abordagem centrada na pessoa,
onde Carl Rogers fala que você pode ir, para você se colocar no lugar do outro de uma forma real, você tem que ter muita certeza de quem você é. Porque você vai conseguir transitar nos dois mundos sem se perder. E quando alguém não consegue se colocar no lugar do outro, talvez ele não tenha segurança de quem ele é. Olha, que coisa bacana. Então, podemos dizer que a PNL é também muito voltada para vendas. Quem trabalha com venda, você que está me ouvindo aí agora, você que trabalha com venda, a Kátia Nascimento, que é especialista aqui em coaching, em programação neurolinguística, está dizendo que quem trabalha com venda é bom que entenda bastante também a respeito de programação neurolinguística, para ele poder performar, como é a palavra da moda, performar melhor na área de vendas. Existem algumas ferramentas de programação neurolinguísticas voltadas especificamente para vendas. A programação neurolinguística é mais ampla do que somente vendas. Ela entra num relacionamento. Mas para vendas e para quem lida com pessoas, ela é fundamental. Ajuda muito. Se você trabalha com vendas e quer melhorar a sua performance, faça um curso de programação neurolinguística. Mesmo que seja o básico do básico, ele vai te ajudar, vão ter mudanças em você, que você vai notar isso no final do mês na sua comissão. Olha, que bacana. Agora, mais detalhadamente, vamos dar um exemplo de como isso pode entrar na vida de um vendedor. Nós estamos falando com os nossos ouvintes aqui, pode ser que tenhamos muitos ouvintes que são vendedores, que trabalham com vendas. Explica uma das ferramentas, como é que essa ferramenta de programação neurolinguística pode auxiliar esse vendedor a vender mais, ter mais comissões. Conversando com o cliente, ele pode descobrir características que ele fale a linguagem do cliente. A programação neurolinguística te dá várias características. Muito comum para quem conhece falar se a pessoa é visual, auditiva ou sinestésica. E você fala a linguagem do visual quando você descobre que a pessoa é visual. E como você descobre quais são os sistemas representacionais, que é como a gente chama essas três características, numa conversa simples. O que é ser uma pessoa visual? Uma pessoa que é muito presa às coisas visuais. Quando você pergunta o que você achou dessa sala, e ela vai descrever a sala com a cor dela, a cor azul, o banco era grande, a televisão que estava no canto, a faixa, tudo que ela viu na sala. Na percepção visual dela. Exatamente. A pessoa auditiva já vai falar, nossa, era uma sala que não tinha eco, era uma sala que eu consegui falar sem forçar minha voz. Quer dizer, a atenção sensorial dela prestou atenção muito mais nisso, nas coisas dos sons, né? Sabe? A cadeira não fazia barulho, ela não rangia, sabe? Então, e a pessoa sinestésica é bem de sinestesia, de sentimento. Era uma sala quentinha. Nossa, era muito aconchegante, a cadeira era confortável. Tem a ver com o conforto da pessoa. Com o conforto. Então, numa conversa com o cliente, uma pergunta que teoricamente não seria despreocupante, o que você achou do jogo ontem? Ele vai olhar para você e falar, você viu? Só o fato de você viu já tem uma tendência a ser visual. Já remete ao isso, sensorial, né? Visual dele. Eu escutei a hora do gol. Então, eu escutei já é auditivo, né? Eu odiei, eu adorei, é sentimento. Quer dizer, então o vendedor, de posse dessas informações, ele detecta isso no cliente dele e ele pode apresentar o produto que ele está vendendo utilizando essa técnica. Poxa, se ele é mais visual, eu vou, sei lá, apresentar um catálogo para ele. Eu vou mostrar alguma coisa para ele. Olha, que interessante. Poxa, se ele é auditivo, eu vou falar sobre o produto. Se ele é sinestésico, eu vou deixar ele tocar no meu folheto.
Então você consegue fazer com que entrar no mundo da pessoa e ela cria uma credibilidade com você que não sabe de onde. Nossa, eu conversei com o Júlio, parece que faz anos que eu conheço. Porque você entrou no mundo dele, você falou a linguagem dele. Por isso que a vendedora de roupa, ou vendedor de roupa, ele fala, quer provar? Prova lá, entra no provador. Quer dizer, para você já ter o contato com a roupa, para ver como você fica, para ver o conforto daquela roupa, como é que você se sente naquela roupa. É por isso? Também, exatamente. E às vezes a pessoa não quer experimentar, ela não é sinestésica. Ela não precisa sentir o conforto daquela roupa para saber se ela quer a roupa ou não. Exatamente. Mas você pode olhar para ela e falar, o que você achou? Sabe, você gostou? E aí ela vai te perguntar, tem outra cor? Não tem, ela é visual. Sabe? Você acha que vai a massa? Eu posso colocar? Ela quer saber detalhes. O auditivo sempre quer saber detalhes. Ele é lógico. Tem que fazer sentido as coisas para ele. E dentro disso você consegue performar melhor. Olha que bacana. Tem os vendedores de loja, me chama muito a atenção, tô lembrando agora, né? Que tem pessoas que não gostam, estão olhando a vitrine e não gosta que o vendedor chega, posso ajudar, né? O vendedor, ele tá ali, a profissão dele, ele chega para oferecer o serviço dele, né? E tem muitos que não gostam. Tem consumidor que não gosta de ser incomodado naquele momento em que ele está observando a vitrine. É por isso que as pessoas acabam falando, não, só estou dando uma olhadinha, né? Então, de repente mudar a abordagem de venda vale muito, né? Exatamente, vale muito. Você pode chegar para a pessoa e simplesmente falar, olha, se precisar eu estou aqui. Porque quando ela fala, eu só estou dando uma olhadinha, o visual não é muito de conversar. A pessoa visual, ela quer ver, ela usa a imaginação dela. Né? Porque a hora que ela vê, ela já se imagina naquele sapato, ou naquela roupa, ou naquele sofá, ou ele está imaginando a cadeira na casa dele, a televisão. E uma das técnicas de vendas, né, é você levar o produto já para casa da pessoa. Então ela está lá namorando aquele sofá, namorando aquela televisão, e você foi e falou, olha, estou aqui, tem um tempo que você vai olhando, ela começou a se mexer demais, ela perdeu o contato visual com aquilo. Você pode, neste momento, entrar em contato com ela. Você imaginou essa TV na sua casa? Você traz ela de volta para o produto e ela não dispersou a compra. Claro, entendi. São técnicas muito boas de persuasão, né? Ali, do convencimento do consumidor. Exatamente. Bacana, muito interessante isso da programação neurolinguística, também conhecida como PNL. Exatamente. Bacana, 11h46, hoje falando a respeito do profissional de coaching, falar um pouco da formação desse profissional. Que cursos você necessita fazer para que você seja um profissional de coaching? Existem cursos específicos de coaching, onde eu aconselho, se você tem interesse em ser um coaching, pesquise muito sobre a entidade. Pesquise muito sobre a formação das pessoas que estão lá, que vão te passar esse conhecimento. Porque existem cursos gratuitos, existem cursos de 2 horas, existem cursos de 3 dias, de 1 dia. Então, pesquisa muito a instituição, porque é uma coisa muito séria. Ainda não existe uma regulamentação da profissão do coaching. Da profissão. Então, não tem um conselho responsável por isso. Mas e quais são as principais escolas, por exemplo, de São Paulo, que dão bons cursos, que formam bons profissionais para o mercado? O Instituto Brasileiro de Coaching é muito bom. Ele tem no Brasil inteiro. A sede dele fica em Goiás, mas ele tem braços no Brasil inteiro. Certo. Ele dá o curso básico, que eles chamam de PSC, que é o Professional Self Coaching. Dura 1 semana ou 8 dias, divididos em 2 módulos, de 4 e 4 dias. Ele é um dos primeiros que surgiu junto com a Sociedade Brasileira de Coaching, que também segue o mesmo estilo e tem todo um reconhecimento de escolas de coaching americanas e inglesas.
Então, quando você se forma pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, você também recebe um certificado do International Coaching de Nova York. Tá? Então, quando você se forma pela Sociedade Brasileira de Coaching, você também recebe um certificado que eu não lembro a cidade agora, mas também é uma cidade americana. Tá. E são só essas duas grandes escolas aqui? Existe a Sociedade Latino-Americana de Coaching, que é conhecida como SLAC. SLAC. Exatamente, que é muito boa, muito competente. São pessoas que estudaram lá fora, que trouxeram para cá, que são as pioneiras. O Instituto Brasileiro de Coaching e a Sociedade Brasileira de Coaching surgiram numa empresa só, depois eles se separaram e desmembraram para as duas. Então, as bases, os valores são muito parecidos. Sabe? E existem várias outras, que aí eu não me lembro, mas estas são as principais e que eu posso falar de olhos fechados. Agora, e a atuação do coach? Ele trabalha sempre sozinho? Como um profissional que clinica sozinho, ou ele pode ser admitido por uma empresa, como ele não é reconhecido, ele não é uma profissão ainda, né? Mas ele pode ser funcionário de uma empresa e trabalhar como coaching? Pode, você pode fazer o curso de coaching e trabalhar isso com a sua equipe. Existem vários profissionais de RH que fazem o curso, e mesmo profissionais que não são de RH, de outras áreas, e usam as ferramentas para performar a equipe, para motivá-los. Então, o coaching pode ser feito não só para você que vai ser um profissional, eu quero ser coach. Eu posso ser o coach da minha equipe, da minha família, do meu time, e usar as ferramentas principalmente para o autoconhecimento. Aí você consegue fazer com que a sua equipe performe e você consiga proliferar isso para outras áreas. Tá? Então, é gostoso fazer o curso, é gratificante, mesmo que você não atue como coach, que você não precisa viver sobre usar ele como profissão. Mas vale a pena. E quem usa como profissão, ele gratifica financeiramente bem ou não? Dá para só viver de coach? Olha, é um caminho árduo, você consegue, porque você tem uma concorrência muito desleal. Existem profissionais, existem coach gratuito, processos de coaching gratuito na internet. Poxa vida. Existem profissionais que cobram 20, 30 reais a sessão. Cada um tem os seus motivos para fazer ou não. Por isso que eu reforço o que eu falei lá no começo. Quando você for procurar um processo de coaching, veja o profissional que você está procurando, a credibilidade, o histórico dele, a formação dele, porque ele vai mexer com seus hábitos, com as suas crenças, com coisas que você vem trabalhando ou vem fazendo até hoje e pode não estar percebendo que é isso que está te limitando. Você vai questionar muito isso. E se a pessoa não tiver uma competência, uma preparação, ela pode, ao invés de te ajudar, desestruturar você profissionalmente, você como pessoa, ou você com a sua equipe. Então, muito cuidado com isso. Existem, viver hoje de coaching é possível, mas construa sua carreira com base, com solidez. Quer dizer, uma das formas que a gente pode utilizar para escolher um bom coach é o QI, né? O quem indica. Se a pessoa teve uma experiência de fazer sessões de coaching e melhorou, tem uma experiência positiva com aquele atendimento, certamente ela vai indicar. Sim, com certeza. Então, aquele que tem interesse em passar por um processo de coaching, que se informe até com os amigos. Você já fez isso? Conhece alguém que fez e que obteve um resultado positivo, que foi bacana, que o coach dela era uma pessoa boa, um profissional bom, né? Exatamente. Informa, vai, se tem site, se a pessoa tem um site ou se não tem, se ela já trabalhou, pede indicação. Você já fez com alguém, sabe? Já fez com alguma empresa? Já fez alguém que teve esse mesmo objetivo que o meu? Você conversa e
o coaching, o processo de coaching tem que ser uma coisa leve. Ele vai te tirar da zona de conforto, mas você não pode ficar com medo. Eu não quero ir falar com o meu coach porque ele vai me puxar a orelha. Sabe? Não, ele é o seu parceiro. Que bacana. Muito bom. Eu aprendi muito aqui hoje. Ô, Kátia, já estamos chegando ao final do nosso programa. Você quer deixar algum contato? Você tem algum site? Você tem uma empresa de coach? Diga aí para a gente passar para os ouvintes. Tenho. A Chai Desenvolvimento Humano é uma empresa de soluções corporativas, com treinamentos, cursos e coaching. Tá, endereço, um site. www.chai, que é TXAI, coaching, tudo junto.com.br. chaicoaching.com.br. Isso, e um telefone para contato é 11 99601 0334. 996010334. Esse é o telefone da Kátia do Nascimento, profissional de coaching, a quem quero agradecer imensamente a participação aqui conosco hoje no Unifiel 60 Minutos. E, infelizmente, o nosso tempo já chegou realmente ao fim. Eu quero desejar um ótimo final de semana a todos. Que Deus nos proteja, nos dê saúde e que segunda-feira estejamos aqui para mais um Unifiel 60 Minutos. Um bom final de semana a todos. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM. 1540. Quem é? Sou eu, Oliveira Júnior, e estou com você de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na Nova Difusora, tocando tudo que toca aí no seu coração. E com a tocha, Rapaz, ó, eu tô com a tocha e não abro. Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça.